Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, estamos e boa tarde ou bom dia, onde quer que estejam, do outro lado que nos segue desde a diáspora até Portugal continental e ilhas. Nós estamos outra vez cá a trazer a excelência do conteúdo, numa variedade que nos apraz. Temos mais um excelente convidado que vai nos cruzar aqui a questão da educação e da formação e destas novas tecnologias, inteligência artificial, que acho que é um tema neste momento de literacia transversal, seja de literacia tecnológica, seja de literacia educativa, é transversal e como tema atual nós quisemos trazer cá aos nossos espectadores e ouvintes este tema. Portanto, não se esqueçam que esta oitava temporada, sétimo programa do dia 9 de fevereiro, na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumina 107.1, 90.0, Rádio Asas do Atlântico Canadá, Rádio Audiência Portugal, Rádio Estádio, Pama Mídia, também temos da Português Channel e a Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Temos como convidado Luís Varela, portanto, é o sócio fundador, o CEO da Educotec, professor de informática durante muitos anos e tem sido esta rampa de lançamento como professor de informática, mas neste momento muito focado na formação de tecnologia educativa e inteligência artificial. Agradecemos a presença do Luís Varela, que desde logo no início se predispôs a estar cá conosco. Vamos aprender muito dentro desta área com o Luís. Mais uma vez obrigado, boa noite e boa noite. Queremos saber, que é a pergunta da praxe para todos os convidados, quem é Luís Varela e onde é que pode tocar Luís Varela na sua história de vida, na parte educativa, na parte desportiva, onde é que estes pontos tocam-se para quem está a ver o programa. Muito bem, muito obrigado pelo vosso convite. Depois de esclarecermos aqui os pontos nesta questão do desporto, porque logo quando o convite foi feito eu senti essa questão, é que eu trabalho muito com tecnologia educativa, mais com professores, e depois o desporto aparece aqui de uma forma que para mim não fazia no início sentido, e depois de conversar com o Pedro esclarecemos exatamente que há aqui pontos que se cruzam, e por isso mesmo eu creio que a nossa conversa, a nossa tertúlia hoje vai estar um pouco à volta daquilo que a inteligência artificial, a tecnologia educativa pode ter de interesse para aquilo que é o futuro dos jovens e como é que os profissionais, seja na área da educação, na área do treino, podem rentabilizar estas ferramentas para melhorar a qualidade. Portanto, é com muito gosto que estou aqui. Não estou no meu local habitual porque estou em deslocação para formação no agrupamento de escolas na zona de Arganil, portanto, numa zona que foi muito investigada pela tempestade das 2 semanas que passaram e que está também no foco e, portanto, com grandes problemas do ponto de vista da eletricidade, das redes. Portanto, um panorama que é um panorama, para quem não viveu, muito estranho, porque de repente parece que passou por aqui o demónio e derrubou tudo, e é isto que nós sentimos quando viajamos nas estradas e vemos o processo lento de reconstrução. Portanto, eu espero que funcione tudo muito bem. Eu falei isto com o Pedro, com a transmissão, portanto, vamos ver se as redes se aguentam e se não há um corte de energia de um momento para o outro,
esperemos que não. Dizer também que respondendo aqui à primeira pergunta, não querendo também usurpar muito do tempo, mas tentando contar um bocadinho da minha história, porque a minha ligação ao desporto é uma ligação que foi muito ligada com a escola, com o desporto escolar e depois com o futebol. Portanto, eu joguei futebol amador e depois futebol semi-profissional nas ligas de terceira divisão e ainda subida à segunda divisão antiga. Mas, pronto, tudo paralelamente enquanto estudava e enquanto já trabalhava na escola, eu consegui conciliar aqui um percurso no futebol em alguns clubes do Alentejo e da margem sul da zona de Lisboa. Mas, pronto, foi um percurso que não sendo profissional, foi sempre muito ligado àquilo que o desporto e a competição traz enquanto educação. Portanto, eu cresci muito dentro das dinâmicas de trabalho de equipa, muito da questão de sacrifícios, de capacidade de esforço, e tudo isso faz com que todo esse percurso faça também parte daquilo que eu sou hoje em dia. Portanto, este percurso no desporto também está dentro de mim, e a resiliência, a capacidade de sofrimento, tudo isso, acredito que foi muito pela educação familiar, mas também muito pelo desporto. E naquilo que é a minha vida profissional, portanto, eu comecei no ensino superior com a engenharia informática, mas logo desde o princípio, ou seja, eu entrei para a engenharia informática em 93, logo no primeiro ano eu fui convidado por uma escola de formação a dar formação na altura em Excel, PowerPoint, Word, pronto, tudo pacote Office e também Windows. E nessa altura, porque eu gostava muito de trabalhar e de ganhar o meu dinheiro, senti que ali a formação era uma rampa, mas eu não tinha qualquer conhecimento na área da educação e tive em sorte que o primeiro grupo de trabalho foi um grupo de professores. Portanto, imaginem um jovem estudante a dar formação a professores. Portanto, para mim foi assim um tremer de pernas tremendo. Portanto, mas foi nesse momento que aquele grupo de professores me ajudou e me deu algumas indicações de como é que eu poderia conduzir uma formação, já que era a minha primeira experiência sem qualquer referência. E o que é certo é que foi um grupo que me levou de uma forma tal que eu comecei logo aí a pensar que a formação era uma área que a mim me agradava muito. Então eu continuei a dar formação e no final da engenharia informática eu decidi tornar-me professor. Portanto, eu na altura jogava no Alentejo, eu queria continuar no Alentejo e aquilo que me fez mais sentido foi, ok, então eu agora vou ser professor e vou ser jogador de futebol. E foi o que na altura seguiu e senti-me muito bem. Portanto, desde o princípio que eu senti que estava no meio daquilo que me agradava, que era o poder ajudar os outros, nomeadamente os alunos, a poderem melhorar as suas competências. Portanto, a ideia era muito essa desde o início e comecei logo desde o princípio, porque tecnologia nos anos 90, fim de anos 90, para muitos professores era desconhecido e eu comecei a ajudar logo desde aí muitos professores a integrar a tecnologia. Portanto, desde esse percurso todo, durante 25 anos, sempre ligado aos projetos de tecnologias na escola, a tudo o que foram as inovações, todos os projetos nacionais que nós participámos, sempre na linha da frente em termos de aprendizagens e sempre na formação. Portanto, eu acredito que, do ponto de vista daquilo que foi o meu crescimento e aquilo que sou, depende muito disso. Fazendo aqui uma retrospectiva, eu nasci em Lisboa e os meus pais decidiram, porque o meu pai é beirão, da Beira Baixa, e a minha mãe é alentejana, e conheceram-se em Lisboa, casaram em Lisboa, mas decidiram, na idade jovem dos filhos, voltar ao interior. E, portanto, eu agradeço muito sempre aos meus pais por esse facto, porque é diferente crescer no interior do que crescer na capital. E isso levou também a que as competências, aquilo que foram os valores que eu adquiri no interior de Portugal, são diferentes daqueles que eu teria se fosse mais urbano. E isso a mim agrada-me bastante, principalmente agora que estou um pouco mais maduro, consigo perceber as vantagens de ter crescido no interior. E o Alentejo tem características muito específicas, tem um saber viver também diferente de muitas partes do país, e isso também está um pouco naquilo que é a minha raiz matriz de crescimento e educação. E é tudo este conjunto que faz aquilo que eu sou hoje, um ser imperfeito que tenta ir melhorando aos poucos, mas com um foco muito importante, que é aquilo que eu sempre tive, que é tentar ao máximo dar o meu melhor para poder ajudar os outros a crescerem também comigo. E isso é um desafio que nós nos lançamos, que está muito longe daquilo que são todas as outras valências ao redor. Portanto, muitas vezes, antes do dinheiro, está aquilo que é o efeito da minha
do meu percurso de aprendizagens com os grupos que eu encerro. Portanto, eu acredito principalmente que o dinheiro não é objetivo, o dinheiro é consequência, e se nós dermos o nosso melhor, e se nós fizermos o nosso melhor, e se nós entregarmos tudo aquilo que é o nosso conhecimento, know-how aos outros, tarde ou cedo ele regressará de forma de consequência todo aquilo que é o trabalho que nós temos vindo a fazer, mas com o foco nas pessoas, naquilo que é o aprender. Portanto, assim muito resumidamente, eu acredito que esta introdução possa pelo menos fazer sentir um pouco daquilo que sou eu. Não te consigo ouvir, Pedro. Aproveitando desde já, portanto, esta introdução e tocando aqui nos vários aspectos que o Luís falou, vamos então ao primeiro aspecto que eu trago aqui como relevante, que é a questão do sistema dual, portanto, da capacidade e qual é a necessidade dessa capacidade e o que é preciso para essa capacidade de ter uma via profissional, uma via, portanto, nos estudos e uma via no desporto, aproveitando já a experiência do Luís para quem está a ouvir dentro do meio desportivo, perceber qual é a capacidade, qual é portanto, as características e o que é necessário para seguir as duas vias, quem não consegue passar o filtro e o funil da competição federada e, portanto, do alto nível, do alto rendimento. Sim, sim. Pedro, nós crescemos e nós vamos amadurecendo as nossas ideias e eu, em retrospectiva e olhando para aquilo que foi o percurso, começou por ser uma decisão minha, mesmo aos 10 anos, por convite de um professor que era treinador no clube de futebol da minha terra, o Futebol Clube Serpa, sem contacto com os pais, eu só levei a ficha de inscrição ao meu pai e disse: pai, eu vou jogar futebol federado no Futebol Clube Serpa. E não falam comigo? Não, isto é uma decisão minha porque eu quero mesmo, e o professor já me esteve a dizer aquilo que é necessário. Portanto, foi uma decisão minha. É claro que o meu pai, apesar de, naquela altura, ter ali a autoridade colocada em causa, é claro que ele concordou e assinou os papéis para eu me federar como infantil na altura. E esta decisão individual faz parte da minha personalidade, porque quando eu quero, eu vou atrás, e foi um pouco por aí. Mas aquilo que eu sinto, e por vezes isto, se calhar é mal entendido por alguns pais quando se trata daquilo que é o percurso desportivo dos filhos, e eu penso que atualmente, se calhar, ainda está menos claro aquilo que é um percurso desportivo na idade mais jovem, porque os pais querem que os filhos sejam Cristianos Ronaldos, e então, como têm o papel de grandes treinadores porque fizeram grande formação, vão dando todas as indicações para que aquela criança seja um Cristiano Ronaldo, que não pode ser. Portanto, a pressão dos pais agora, penso que é muito diferente daquela que existia na minha altura, das camadas jovens. Da minha altura, o meu pai nunca me foi ver jogar, por exemplo. Exatamente. E muito menos aos treinos. Nem aos treinos. Muito menos aos treinos. E atualmente os pais estão nos treinos a dar indicações ao treinador como é que deve treinar. Mas do ponto de vista daquilo que é o crescimento com o desporto ao lado, é perceber, e isso é um sentimento, que é: o desporto faz-nos bem, o desporto faz-nos sentir bem. E como nos faz sentir bem, nós criamos aquele vício, que é um vício que se cria ao nível do cérebro, da dependência daquele desporto, porque faz falta. E nós sentimos falta dele. O mau é quando não o temos. Portanto, eu desde muito cedo senti isto, que era: se eu não ia treinar, era uma dor de cabeça, porque eu queria era treinar, porque eu gosto de treinar. E isto levou-me, também com algum incentivo dos pais, a conseguir gerir melhor o meu tempo. Portanto, se eu tenho treinos fora dos horários que são habituais, se isto complementa a escola, se na idade um pouco mais crescida, nomeadamente enquanto estudava na universidade, eu tinha limitações porque já estava a jogar sénior e tinha treinos, e estes treinos iam retirar tempo de estudo. Eu tinha que ser muito mais gestor do meu tempo para rentabilizá-lo da melhor forma, para conseguir ter resultados nos dois lados. Portanto, a mim nunca me cabia em qualquer ideia dizer assim: não, eu não vou treinar ou eu não vou jogar porque tenho de estudar. Não, eu tinha que gerir o tempo para que tivesse tempo para fazer as duas coisas, porque eram as duas coisas que na altura eram as mais importantes. Agora, não era possível, Luís, procrastinar?
Não, era mais difícil procrastinar, porque o tempo estava muito mais bem ocupado do que aquele que outros tinham, não é? Que tinham mais tempo livre para fazer outras coisas e que, se calhar, na altura de estudar, eu, se calhar, sentia mais foco naquilo que era para fazer porque estava com o tempo mais limitado. Sem dizer que eu fosse um estudante, assim, daqueles que leva tudo e horas... Não, eu era muito da prática, muito do resolver problemas, portanto, na informática é muito isso, temos problemas para resolver, vamos criar condições para resolver, muitas vezes em equipas, muitas vezes com ajudas, muitas vezes com resolução de problemas puro e duro. Nunca fui daquela área mais do decorar e do empinanço de livros, não, era muito na vertente mais prática de resolução de problemas. Isso também ajudava, mas, claro, tinha que estudar, mas o desporto traz um pouco isso. E para sentir isso é preciso que o indivíduo sinta, porque não é jogar porque eu quero ser o melhor do mundo, ou não é jogar porque o meu pai me obriga a jogar, não é jogar porque sente que é bom jogar, sente que é bom evoluir, sente que é bom aprender. Pedro, não sei se há outras perguntas neste campo, mas eu lembrei-me agora de uma que também é uma mensagem para pais e para filhos, que tem a ver com a questão da resiliência e da resistência. Eu nos júniores eu não era fisicamente muito forte. Tecnicamente eu era jeitozinho, mas era fisicamente fraco. E eu no primeiro ano de júniores fui convidado por uma equipa do distrito de Beja para fazer o Nacional de Júniores. Só que eu era dos mais fraquinhos do ponto de vista físico e o Nacional de Júniores já era mais robusto, já jogávamos contra Benfica, Belenenses, portanto não era nada habitual. E eu joguei muito pouco nesse Nacional de Júniores. Qualquer jovem da atualidade teria desistido logo no momento em que não joga 5 jogos, 10 jogos, ou entra 5 minutos, ou entra 2 minutos. Porque nessa altura eu tive um treinador que nesse momento trabalhou muito o ponto de vista físico comigo, trabalhou muito do ponto de vista daquilo que era o tático, que eu tinha pouca escola, e fez com que eu, nesse ano, mesmo sem jogar muito, eu aprendesse muito. Mas o Luís teve que lidar com a frustração de início. Sim, exatamente. E essa frustração também me trouxe algumas competências para a vida, sem dúvida, porque eu percebi que para eu conseguir atingir aquele objetivo que era conseguir fazer parte de uma equipa titular ou da equipa principal, eu tinha que fazer muito mais do que os outros faziam. E isso obrigou-me a treinar de forma diferente, a olhar para o jogo de forma diferente, a explorar melhor as minhas valências e a dinamizar mais, porque eu tinha muita velocidade, mas não conseguia combinar a velocidade com a técnica que eu tinha, e então isso foi treinado e foi muito trabalhado. De tal forma que este treinador foi meu treinador durante 6 anos e passámos de vários clubes e ele foi-me sempre levando com ele. E no primeiro ano eu joguei muito pouco, no segundo ano foi jogando melhor, no terceiro ano eu já era titular indiscutível com ele. E a partir daí joguei muito mais e cresci muito mais. Portanto, são 3 anos para chegar a uma equipa e começar a fazer a diferença nessa equipa. E isso é uma lição para a vida, porque não é de um momento para o outro que isso acontece. E se nós não formos resistentes, isto é uma mensagem para os jovens que eu acho que é fundamental, nós nunca podemos ou não devemos desistir à primeira. Nós temos que ser muito resilientes para conseguir definir aquilo que queremos de forma consciente, porque às vezes também é bater na parede 400 vezes, também nós não conseguimos furar a parede. Provavelmente, se calhar, temos que ir por outro caminho. Mas quando nós percebemos que estamos a crescer, estamos a melhorar, que a coisa está a funcionar e que as coisas estão a acontecer, isso faz com que a nossa autoestima suba e aquilo que é a nossa predisposição para melhorar suba também. Portanto, eu essa mensagem que queria trazer, e já agora que se cruzou aqui comigo no desporto, acho que faz sentido. Fez muito sentido e eu acho que é uma mais-valia para o programa e para quem está a ver e ouvir. Luís, aqui falaste da resolução de problemas, que eu vou deixar mais para a frente, que é a questão técnica, que a gente vai entrar numa perspectiva técnica, mas quero mais numa perspectiva sociológica, que é sempre a parte mais macra, é a relação com a comunidade, com o contexto, com a realidade que nos envolve, que é a questão das relações. E o Luís Varela falou, desde a sua experiência, que o que lhe trouxe mais valia foi a própria relação com os alunos que eram professores e que depois essa relação teve proveitos, foi proveitosa,
e também depois a própria relação que teve com o treinador e com os meios onde andou também foi proveitosa. Vamos falar então da relação e da importância que tem. Depois, mais para a frente, então, incluímos a parte da questão das tecnologias que podemos depois trazer para cá para a conversa. Muito bem. A perspectiva relacional, e isto é a componente humana, portanto, nós quando falamos das inteligências, uma das principais, ou se não a principal, é a inteligência humana. Portanto, e a nossa inteligência humana deve ser treinada, trabalhada, para que tudo aquilo que nós façamos seja em benefício daquilo que é a comunidade. Portanto, esta é a mancha maior de valores que eu acho que as famílias devem passar. Eu sei que não é geral, porque o mal também existe, e o educar para o mal também existe, e o educar para a violência também existe, mas daquilo que é a minha matriz, desde os meus avós aos meus pais e à família, sempre me foi dado a entender que o grande desafio, aquilo que é mais importante, é a perspectiva da relação entre as pessoas que estão na nossa proximidade. É entre a ajuda, o apoio, o entendimento. Isso faz parte daquilo que é a matriz educacional que me faz quem eu sou hoje. E volto a dizer, com imperfeições, porque eu sou um ser imperfeito e não quero trazer aqui a ideia de que eu faço tudo bem e os outros fazem tudo mal. Nada disso. Tem a ver só com caráter, tem a ver um pouco com aquilo que é a personalidade de cada um. E é óbvio que nós reconhecemos erros da nossa parte e o grande desafio é conseguirmos melhorar os nossos erros progressivamente. Mas, do ponto de vista da relação, eu considero que, e agora trazendo para a área do desporto e para a área da educação, que isto é fundamental. É difícil que um professor ou que um treinador consiga ter sucesso na ligação com os alunos ou com os seus atletas sem que exista a perspectiva da relação, a perspectiva humana. Essa perspectiva é o que pode diferenciar aquilo que é um bom professor daquilo que é um professor medíocre, ou aquilo que é um bom treinador daquilo que é um treinador medíocre, porque eu acho que, para além de todas as outras componentes, se a humana não for trazida à relação de trabalho entre as partes, então aí, se calhar, perde-se muito daquilo que é o humanismo. E sem falar da tecnologia, porque eu sei que vai ser a técnica, as pessoas gostam muito de apontar o dedo à tecnologia, mas esquecem-se que quem usa a tecnologia são pessoas. Quem produz a tecnologia são pessoas. Quem gera a tecnologia são pessoas. E quem erra na tecnologia normalmente são as pessoas. Não é a tecnologia que é o monstro. Normalmente isto tem a ver com a forma como usamos essa tecnologia. E essa que se calhar está errada, mas é feita por humanos. Então, do ponto de vista da relação, eu acho que é fundamental em qualquer processo de educação, formação ou treino, essa relação faz parte daquilo que é essencial para que haja um sucesso, ok? Não sei se queres que complemente com mais alguma coisa, mas eu acho que aqui esta ideia é a base do funcionamento de qualquer estrutura. Estamos aqui num quadro de Mark Vital dos tipos de inteligência e neste quadro temos que fazer o upgrade então da inteligência artificial. Nesta nova inteligência, que é a inteligência artificial, que é o que nos pode trazer aqui o Luís, com o seu conhecimento, algo que nós possamos conhecer e aprender, é possível nesta inteligência artificial, no caso das crianças, respeitar a própria criança e os próprios níveis de aprendizagem da criança e os estados de desenvolvimento de Piaget que o treinador tem que respeitar e o professor tem que respeitar. Pedro, quando nós falamos, e já agora integrando aqui esta tecnologia, que é uma ferramenta, o nome inteligência artificial se calhar é infeliz porque aquilo que nós conhecemos não é uma inteligência, é um algoritmo matemático e que foi-lhe dada esta nomenclatura de inteligência que é artificial, mas que de inteligente ainda é muito curto e não deixa de ser um algoritmo
matemático probabilístico, aquilo que nós vamos sentindo atualmente na utilização das ferramentas habituais deste género de tecnologia. Esta tecnologia deve ser encarada não como uma inteligência, mas como uma ferramenta. E às vezes esse pode ser o paradigma que muda logo tudo. E há orientações para a utilização deste tipo de ferramentas, nomeadamente as informações da Unesco, que são claras e perentórias, de que a utilização por parte das crianças deve ser depois dos 13 anos. Ora, e se calhar com algumas alterações muito em breve. Porquê? Porque aquilo que a inteligência artificial em ferramenta traz é um conjunto de criação de conteúdo que afasta da criança aquilo que é um processo de aprendizagem que necessita dessa produção de conteúdo. Então, o erro maior pode estar no momento em que estão a levar às crianças a inteligência artificial. E isto será por parte dos pais e também por parte de alguns professores. Portanto, as indicações são para que, a partir dos 13 anos, eles possam utilizar, e principalmente de forma ativa, aquilo que é a inteligência artificial ou as ferramentas de inteligência artificial. E aí já não se coloca muito essa questão que tu colocaste. Se as normas, aquilo são as orientações, forem cumpridas por pais e professores, a fase de crescimento da criança e jovem vai ter essa inteligência fora dos contextos. Então o percurso será um percurso muito presencial, muito físico, muito analógico, para desenvolver muitas literacias. E com isto não quer dizer que em alguns momentos não possa haver tecnologia. Claro que sim, porque nós sabemos que ela existe no mundo. Mas não deve ser a prioridade. Pode haver desenvolvimento de algumas competências do ponto de vista do utilizador, mas nunca se pode superiorizar a todas as outras áreas de competências que são muito importantes para o desenvolvimento natural, normal do cérebro. E quem fala da tecnologia de inteligência artificial fala, ou poderá falar, e está em discussão, das questões relacionadas com o equipamento de telemóvel e com as tecnologias de redes sociais. Também sabemos claramente que os jovens só poderiam ter contas no Instagram, TikTok, a partir dos 13 anos. Mas o que é que acontece habitualmente? Eu não sei no universo Açores, Madeira, como é que é, mas eu sei que aqui no continente vamos às turmas de primeiro ciclo e os meninos de segundo, terceiro e quarto ano, o do primeiro não tanto, mas no segundo, terceiro e quarto ano já têm conta TikTok. Mas não são eles que as criam. São com certeza os pais que, quando lhes dão um equipamento para as mãos, também os colocam nas redes sociais. E se calhar aqui, estas redes sociais, estes algoritmos, é que estão a entregar determinado tipo de conteúdos a estas crianças, porque são crianças, que não são os melhores do ponto de vista daquilo que são as aprendizagens e desenvolvimento cognitivo e cerebral da criança. Portanto, eu acredito que estas ferramentas têm vantagens, mas que deve haver muitas normas que, de alguma forma, impeçam que o crescimento da criança, na idade escolar até o segundo ciclo, tenha muita componente daquilo que é a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo que está associado a este tipo de jovens. Ok. Eu estou, portanto, na questão da inteligência artificial e deste algoritmo que agora existe a preocupação de perceber esse algoritmo. E verificamos, no caso no futebol portanto, e não só, tem aqui uma imagem de uma conversa entre o Mourinho e nesse caso, o Ashley Young, que é os jovens que já estão num nível mais avançado e a distração que tem o Mourinho a perceber-se disto, que quando chegava ao balneário e aos treinos estavam todos agarrados ao telemóvel neste momento. Até que há discussão a nível da escola para saber se, posso dizer, nas escolas onde eu tive, se o telemóvel deve entrar ou não na escola, deve ser utilizado ou não na escola. Já estamos a esse nível, como tiveram outros países europeus. O que é que o Luís tem
a dizer deste foco ou desfoco, desta forma de pensar agora diferente, da própria forma de reestruturar o pensamento de um adolescente que é muito mais rápido, processa muito mais informação, mas depois a questão de como é que processa e o que é que faz com esse processamento pode estar a resposta do futuro do próprio jovem. Essa é uma preocupação, porque nós temos um conjunto de gerações, a geração telemóvel, que são ao fim e ao cabo um pouco cobaias deste equipamento, porque ainda não há muitos estudos efetivos e claros das consequências, mas provavelmente, se calhar, daqui a uns 20 anos vão surgir ideias que vão dizer que, se calhar, houve muitos erros nesta altura. Eu não gosto de ser radical, não gosto de ser o saudosista do passado, porque eu acho que antigamente havia coisas muito boas, mas também havia coisas menos boas, da mesma forma que hoje há coisas menos boas e também há coisas muito boas. E eu gosto de criar aqui os equilíbrios, porque eu acho que não era tudo bom antigamente e agora não é tudo mau. Portanto, há coisas que realmente evoluíram e que estão bem. Agora, carece de que a mentalidade dos pais e dos professores também evolua. Trabalhar com os jovens de hoje não é o mesmo que trabalhar com os jovens dos anos 80 ou dos anos 90. São jovens diferentes, com formas de estar diferentes, com objetivos diferentes e que se calhar precisam de ajudas muito diferentes. Se calhar muito mais do que o currículo, muitas outras áreas de gestão de emoções, de algum tipo de orientação, de tutorias, se calhar fazem muita falta a estes jovens que são criados, educados em famílias muito pouco estruturadas e com muito pouco conhecimento daquilo que é o desenvolvimento do cérebro da criança. E se calhar a escola poderá ter um papel importantíssimo neste reajuste, porque as famílias, não estando preparadas para saber lidar com esta novidade que invade e, aliás, incentivando a utilização massiva, eu acredito que a escola pode ter um papel diferente, mas não poderá ser um papel diferente, não pode ser um papel baseado naquilo que é o currículo habitual. Tem que ser uma forma de treinar estas crianças e jovens para que possam desenvolver outras competências, mas no espaço da aula, no espaço da escola, no espaço daquilo que é o dia-a-dia. Se eles são levados a trabalhar hoje em dia como trabalhavam nos anos 80, 90, é óbvio que há qualquer coisa que não irá bater certo, porque aquilo que é a atratividade das ferramentas, nomeadamente das redes sociais e dos telemóveis, comparativamente com aquilo que é, se calhar, uma aula ainda baseada em papéis e vídeos que são dos anos 90, que ainda vêm de lá atrás, se não houver criatividade para conduzi-los ao conhecimento de uma forma diferente, se calhar é uma luta desigual e difícil. E não estou com isto a dizer e a desculpabilizar ninguém, muito menos os jovens, que também têm que ter muita responsabilidade, muito compromisso que não existe muitas vezes. Mas eu creio que é principalmente educação. As famílias caem muito no erro de ter o entretenimento rápido e fácil com os equipamentos. Portanto, a ama barata é um tablet nas mãos de uma criança. Portanto, uma criança com um tablet na mão, tenha 2, 3 anos, 4 anos, é uma criança sossegada. É uma criança que não aborrece ninguém. É uma criança que permite que o pai esteja a trabalhar ou esteja a ver séries ou esteja no telemóvel. Porque não chateia. Então eu acredito que o problema destas crianças e destes jovens é principalmente um problema daquilo que foi a educação que foi dada pelos pais do ponto de vista da criatividade, da atividade desportiva, física, daquilo que é as alternativas às redes sociais, daquilo que é trabalho físico manual com a criança em casa, com aquilo que é um contar uma história, com aquilo que é um jogo de tabuleiro, com aquilo que é um jogo no jardim, com tudo aquilo que é a disponibilização do pai em compromisso para a educação de uma criança saudável para o futuro. Se entregam os pais os equipamentos nas mãos das crianças, estas crianças vão ser educadas por estes equipamentos. E temos o reflexo disso em muitos deles. E por essa razão, e coloco aqui duas imagens, portanto, a questão do bom e do mau. Esta é a primeira imagem do mau e esta, o que estava a falar de colocar a ferramenta nas mãos da criança também tem a ver um pouco
com aquilo que é deixar, portanto, a criança às mãos da internet e tudo mais, mas depois também tem outra parte que é a parte positiva, e eu refiro, portanto, também a parte positiva aqui, porque há os dois lados da medalha sempre, não é? Que é, portanto, a questão de os adolescentes, aqui já não é bem as crianças, como o Luís tinha falado, há uma determinada idade para estar neste meio, para usufruir e aproveitar de melhor forma o meio que está, a ferramenta que está. No apanhado destes três, como é que se consegue fazer o equilíbrio? Eu creio que esta diversidade positiva e negativa sempre houve com novas tecnologias, e se calhar as que se debatiam nos anos 60, 70 eram umas, nos anos 80 eram outras, nos anos 90 eram outras, e agora temos também outros desafios em mãos. O que acontece aqui é que nós temos uma ferramenta disruptiva e talvez a ferramenta mais incrível que alguma vez foi colocada nas mãos do ser humano, que é uma ferramenta que tem uma qualidade tremenda para processar dados, informação e devolver resultados tendencialmente muito elaborados, corretos e estruturados. Isto faz com que aquilo que muda principalmente no processo das aprendizagens tem a ver com a forma como se consegue chegar à informação. Pedro, tu és, se calhar, rapaz para as minhas idades, entendes que no nosso segundo ciclo, terceiro ciclo secundário, nós fazíamos trabalhos de investigação. E eu lembro-me que no interior do Alentejo, quando eu queria fazer um trabalho de investigação, a escola não tinha biblioteca, em casa não tinha muitas enciclopédias ou livros, e tínhamos uma biblioteca municipal com muito poucos títulos, e que nós íamos para frequentar e fazer alguns trabalhos. E mesmo nessa altura, a cópia existia. Nós copiávamos muita informação daquelas enciclopédias. O volume da informação era diferente, mas a nossa investigação normalmente era recolher informações que estavam em algum sítio para poder utilizá-las noutro. Neste caso, na evolução daquilo que é o acesso à informação e os processos de investigação, fazem com que o acesso à informação hoje em dia seja de uma forma exponencialmente muito mais rápida e organizada. Então, o que acontece, o que está a acontecer, mesmo com cientistas adultos, é que, em vez de perderem 50 horas na investigação, estão a perder 2 horas na investigação e gastam muito mais tempo na criação, naquilo que é o desenvolvimento de conhecimento. Então, o que estas ferramentas podem trazer, principalmente, é este acelerar no acesso à informação. Agora, se nós aceleramos o acesso à informação, isto significa que todo o processo que um processo de investigação exige vai-se perder. Agora, como é que nós podemos, isto é o desafio pedagógico que eu acho que nós temos em mão, é como é que nós esquecemos um pouco o processo da investigação e temos aqui uma máquina que nos dá documentos, informações muito bem organizadas e prontas para ser utilizadas. É óbvio que o professor não pode exigir ao aluno, olha, faz-me um relatório sobre este tema. Esse trabalho é entregue na hora. O professor diz, traz para a semana, diz, o professor não é preciso, eu daqui a 5 minutos dou-lhe o trabalho. Porquê? Porque se a investigação é só entregar um relatório e não é validada a aprendizagem da criança e do jovem, então não faz sentido que isto continue a ser realizado. Então o que me parece importante é que se calhar as metodologias de trabalho que nós temos na escola é que podem também evoluir para esta realidade que é uma realidade nova. Então, em vez de gastarmos muito tempo na investigação e todas essas competências de investigação, vamos ganhar tempo em pegar na informação organizada e aprender coisas. E se calhar, em vez de termos 10 horas a investigar, podemos ter 10 horas a aprender. Como é que pomos esta maltinha a aprender com aquilo que a IA lhe dá preparada? Este é o grande desafio que está aqui em mão e isto é o que tem que mudar no meu ponto de vista. Em Portugal, há algumas escolas, agrupamentos que estão a definir os princípios orientadores para a utilização da inteligência artificial. E alguns destes agrupamentos já estão a definir modalidades diferentes de avaliação, onde, por exemplo, um relatório de avaliação deixará de ter peso de avaliação e que são criados momentos em que o aluno tem que defender aquilo que aprendeu com essa investigação ou com essa recolha de informação. Então, o que está aqui em causa principalmente é uma ferramenta brutal para recolher, reunir e organizar informação
que depois tem que ser trabalhada de uma forma diferente para que existam aprendizagens. Se escola e pais não estiverem conscientes de que isto é o que tem que mudar, então o que vai acontecer é a falência das aprendizagens, que é aquilo que já tem sido testado em algumas universidades nos Estados Unidos e com alunos mais novos, que é o aluno que só utiliza a IA para tentar aprender é o que menos aprende de todos, porque não tem a orientação e o trabalho do professor, não tem a orientação e o trabalho de tutores e não tem assistentes virtuais que sejam que o ajudam a aprender. Portanto, só a IA sozinha com o aluno faz com que o aluno seja menos desenvolvido do ponto de vista do conhecimento. Isto é, sem a relação, sem o contacto humano, está deixado muito ao acaso, muito o livre-arbítrio de ele próprio, que pode, por sua vez, ser uma consequência positiva ou negativa, às vezes muito dependente do algoritmo que aparece ou da própria maturidade do miúdo, que não se pode lhe pedir isso quando ele é uma criança ou é um jovem. Sim, sem dúvida. Eu acho que faz parte do processo um acompanhamento do tutor adulto, que é o professor ou é o pai, para que consiga ajudá-lo a ter boas aprendizagens ou melhores aprendizagens. Pronto, e esta ligação, este contacto com aquilo que são os algoritmos, a estrutura dos algoritmos, eu acho que são aprendizagens que têm que ir para a escola. Porque se a família não ajuda, nem ensina. Se a escola se demite e também não ensina, então sim, eles vão crescer no livre-arbítrio e vão utilizar um influenciador que está no Brasil, ou que está na França, ou que está nos Estados Unidos, que não está no contexto de valores daquela criança, daquele jovem, e eles vão ser identificados com aquele contexto de valores que não é o deles. Portanto, retiram-se muitas das raízes de valores que estão associados àquilo que poderia ser a escola e o pai ou a mãe, num contexto mais restrito e contextualizado, para poder ajudar estas crianças a serem melhores nas aprendizagens. Mas se os pais se demitem e se a escola se demite, alguém tem que os ensinar e normalmente eles estão online. Portanto, essas pessoas cobrem esse vazio. Falando desse vazio, vou dar aqui algumas das utilidades dessas ferramentas e exatamente o perigo desse vazio, que neste momento utilizam essas ferramentas dizendo para cobrir esse perigo desse vazio. Passo, portanto, à primeira ferramenta em que existe, portanto, a consciência de procurar os malefícios e tentar, de alguma forma, os controlar, os minimizar, mas também, em relação a isso, existe a preocupação de utilizar a ferramenta em benefício próprio, como verificamos aqui nesta notícia, em que exatamente para não cobrir esse vazio, a própria IA que vai defender os atletas dos comentários. Portanto, é muito interessante isto, e queria depois de passarmos à nossa publicidade, falarmos então no próximo tema, que é nestas ferramentas todas o vazio tem que ser apoiado, orientado, gerido por uma relação entre treinador, jovem, criança, professor, jovem, criança. Passamos então para essa discussão, mas vamos agora com os nossos compromissos de publicidade, compromissos do nosso patrocinador. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. 1, 2, 3, 4. Voltamos ao programa.
o Luís aparecer por cá já sabe, o Sol Poente é uma boa alternativa aqui na Madeira. Vamos lá os dois. Quem gosta de peixe é um bom sítio para comer um peixe à beira-mar. Muito bem, muito bem. Pedro, deixa-me só fazer aqui um parênteses em relação ao tema anterior que eu toquei no ponto, e eu acho que também é importante falar disto, que é, e continuamos aqui na bivalência do positivo e do negativo. Quando nós, pais ou professores, justificamos que a inteligência artificial é má porque vai fazer com que eles não aprendam muito porque a IA faz o trabalho que eles deveriam fazer. Eu recordo que isto não é um problema só da inteligência artificial. E volto a dizer que isto é um problema das pessoas, dos valores, daquilo que é a integridade de cada pessoa. Porque nós sabemos muito bem, e se calhar, não sei como é que foi contigo, Pedro, mas eu se calhar cheguei a fazer trabalhos de casa que foram copiados do meu amigo porque eu esqueci-me de fazer e antes do intervalo fez o trabalho. Mas sei de muita gente que trabalhos mais complexos e de avaliação mais complexa, no secundário e na universidade, havia gente que tinha dinheiro para pagar a outras pessoas para fazerem os trabalhos. E havia pessoas que vendiam esses trabalhos. Portanto, havia esse negócio do trabalho que era pago. E também sei que há pais que pagam explicadores. E há explicadores que fazem tudo, não só explicam, fazem o trabalho. E há centros de explicações que fazem os trabalhos. Ou seja, quem tem a possibilidade de colocar o seu filho num centro de explicações, esse centro de explicações ajuda a criar produto, a fazer coisas. Da mesma forma que também temos pais que, pelo seu jeito e pela sua generosidade, por vezes, também fazem os trabalhos dos alunos. A questão que se coloca aqui é qual é a diferença entre alguém que paga para ter um trabalho ou alguém que faz um trabalho com inteligência artificial hoje em dia? É nenhuma. Portanto, isto tem a ver com aquilo que é o facilitar o acesso. Onde é que está o grande desafio? É se o professor validar um trabalho que sabe claramente que não é feito pelo aluno e o valida como integral e para a avaliação, então da próxima vez o aluno diz assim, resultou, não me deu trabalhinho nenhum, para a próxima eu vou fazer. O Luís então diz que o ónus está a comprovar exatamente a origem, o conteúdo que está naquele trabalho e o aluno consubstanciar o mesmo, comprovando e validando esse conteúdo, e não sendo o pai ou a inteligência artificial ou o que pagou que o faça. Olha, Pedro, e ainda digo mais, e havia um colega meu que agora já não me recordo, eu sei que ele era um colega da escola que me falava sempre isto. Luís, eu não quero saber o que é que eles fizeram ou não fizeram. Eu vou fazer as questões certas, eu vou testar o conhecimento deste aluno e se ele aprendeu, eu não quero saber como é que ele fez. Porque se ele aprendeu, é esse o objetivo. Eu não quero saber se ele copiou, se a mãe ajudou, se ele foi à internet, mas se ele aprendeu, então o objetivo está consolidado. É óbvio que isto tinha que ser validado de uma forma eficaz. Se o professor colocar questões, contrapor ideias e verificar que o aluno realmente aprendeu, então o processo que o levou a aprender não interessa. Interessa que ele efetivamente aprendeu. Agora, se eu vou castigá-lo porque ele aprendeu, mas foi porque foi com a inteligência artificial, então há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então, queremos que aprenda só de uma forma ou não importa como ele aprende, se ele aprender? E isto também é um desafio que temos aqui em cima das mãos. O grande desafio é, se a criança e o jovem aprender qualquer coisa que se quer... O que é que se está aqui a discutir no caso do Luís é o que é mais importante, a metodologia ou o objeto final, o objeto da essência da aprendizagem, o que é que está em causa? Exatamente. Porque se o aluno conseguiu aprender, se consegue responder, se consegue cruzar conhecimentos com base naquilo que fez, independentemente de como fez, então é porque houve ali uma consolidação de uma aprendizagem. E isso é ótimo. É preferível isso do que memorizar e depois ao fim de 2 horas já não sabe. Né? Acho que às vezes é um pouco por aí. O futebol diz exatamente isso. Não há única forma de ganhar, não há única forma de jogar, não há única forma de sucesso. O sucesso tem várias formas. Exatamente. Ou seja, fazendo aqui o contraponto, se tu tiveres uma equipa defensiva, mas que ganha muitas vezes, quem é que vai dizer assim? Não, o outro que joga com uma equipa de ataque é que ganha, é que é o melhor. Não, se calhar tem menos pontos e menos vitórias do que uma equipa que tem uma estrutura defensiva e que está a ter sucesso naquele esquema de jogo. E, portanto, não há uma forma
válida e correta, é só se o objetivo é ganhar e conseguiram ganhar com uma tática que não é aquela que seria a mais comum, ótimo, houve aqui uma inovação e há o sucesso daquilo que foi o trabalho. Vamos pôr então isto, já tirar isto um pouco do aluno e pôr no treinador e no professor. E com isto passo a nova imagem que tem a ver um pouco também, que é o paralelismo do treinador, que é o que também trouxe aqui o Luís, e o professor, portanto, na sua função de orientador e de gestor da melhoria contínua da criança e do adolescente. Verificamos que isto acontece no professor, mas também verificamos que já existe o interesse no caso dos treinadores e dos elementos que integram o fenómeno desportivo. O que é que tem a dizer sobre esta abertura, já esta que é mais do que uma tendência? Caminhamos para aquilo que é um pouco a minha maior área de intervenção, que é trabalhar com os adultos na formação para a utilização correta das ferramentas. Então, o que me parece aqui é que temos sempre, quando falamos destas questões da inteligência artificial, as três áreas. Uma que é a área dos alunos, e esta tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito acautelada, porque há um crescimento ao nível cognitivo que tem que ser acautelado. Depois temos a parte dos pais, que também têm que ter aqui algum tipo de formação para perceberem o que é que se está a passar com a inteligência artificial, mas eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a maior intervenção, os adultos, o professor ou o treinador, serão aqueles que poderão tirar muito benefício da utilização deste tipo de ferramentas. Até porque são eles que depois podem fazer chegar com mais qualidade às crianças e jovens a forma correta ou a melhor forma de utilizar este tipo de tecnologia. E para isso, tanto os professores como os treinadores terão que ter boa formação para poder conhecer, rentabilizar, otimizar aquilo que é uma ferramenta que vai estar no mercado de trabalho. Portanto, o que está aqui em causa é, e havia ali a questão dos franceses e dos irlandeses que negam a integração na escola ou na sala de aula, por aí fora. Uma coisa que eu acho que é importante é que este tipo de tecnologia de inteligência artificial é muito transversal a muitas áreas do conhecimento na sociedade. Portanto, as empresas, as entidades do mercado de trabalho estão a utilizar estas ferramentas para aumentar a sua produtividade e os colaboradores terão que a utilizar também. Então, isto significa que terá que haver boa formação para que estes colaboradores tenham mais literacia do ponto de vista daquilo que é a tecnologia e, neste caso específico, da inteligência artificial. Do ponto de vista do adulto, isto é importante porquê? Porque se eu quero ser um professor ou um treinador com mais qualidade naquilo que eu faço, com melhor produtividade naquilo que é o meu trabalho, então eu tenho aqui ferramentas que podem otimizar tudo isso. E se eu as entender, então eu posso tirar partido, benefício, daquilo que é a utilização de uma ferramenta tecnológica para o meu desafio final, que é chegar e melhorar aquilo que são as competências dos jovens e o trabalho desses jovens. Portanto, tudo o que são ferramentas que vão nesse sentido parecem positivas. Muito bem. Em relação àquilo que é as ferramentas, vamos perceber que no caso do futebol, que é a área onde eu estou mais à vontade e domino mais na parte desportiva, para além do ensino, esta é a parte que estou mais à vontade, que é de alguma forma a envolvência e a multiplicidade que existe de áreas que abrange neste momento a inteligência artificial e tudo o que é as novas tecnologias no futebol, no desporto de alta competição, no desporto. Sabendo que isto não é para todas as bolsas, portanto o futebol de formação poderá não ter estes acessos, sem ser os clubes que têm
maior poder económico, verificamos que o Big Data, o Machine Learning, a inteligência artificial é algo que está a entrar em todos os desportos e que está a fazer, de alguma forma, a diferença. Qual é essa diferença? Como é que podemos ver essa diferença? E eu estou aqui a passar algum dessas informações que está na comunicação social, neste caso a bola. Qual é essas diferenças que podemos ver, Luís? O que me parece é que para que fossem os humanos a fazer o que estas máquinas fazem, teriam de ser equipas megalómanas, não é? Portanto, tinha que ser muita gente a trabalhar em conjunto e ainda assim dificilmente se conseguia fazer uma análise de informação tão cruzada, tão intensa e tão fidedigna que estas máquinas vão fazendo. Ou seja, a colaboração de equipamentos com software e algoritmos e com tudo aquilo que é a análise de informação é feita de uma forma muito mais rápida e estatisticamente com bons resultados. Então, o que me parece é que para a análise de tudo o que são dados do jogo, do treino e do jogador, do atleta, parece-me que estas ferramentas trazem uma leitura muito mais simplificada e com dados que podem ser muito importantes para aquilo que é o desempenho desse atleta. É claro que isto é levar isto ao extremo daquilo que é a otimização da técnica, da tática, da física e tudo isso junto. Portanto, aquela questão do brilho, do virtuosismo, da arte, de tudo o que é pouco provável acontecer num determinado momento e que alguns atletas conseguem dar esse pulo, parece-me que cada vez mais estes jogadores são preparados para serem mais máquinas do que humanos, ao fim e ao cabo, isto é entre aspas, como é óbvio, mas é tentar otimizar ao máximo tudo o que, do ponto de vista físico, do ponto de vista da alimentação, do sono, de tudo o que é a nutrição, é levado ao ponto de depois também trabalhar isto em todos os dados que são retirados. Portanto, eu parece-me que, e não sei se tu tens essa opinião, e aí tu traz uma palavra mais, se calhar mais fundamentada. Aquilo que me parece é que estas máquinas, estas ferramentas, estes algoritmos, conseguem recolher muito mais rapidamente do que o humano faria. E por isso, se calhar, esses dados, essa informação, para o treinador, podem ser ouro, que se calhar não lhe retira tempo ou tanto tempo se fosse feito manualmente pelo humano. Verifiquemos também no mesmo artigo que surge novas funções exatamente por esta nova tecnologia, novas funções, novas profissões aparecem, portanto, no mundo do desporto. Neste caso, volto aqui a referir, não é para todas as bolsas, mas que já abre um espaço para outros profissionais, portanto, surgirem. Este espaço de novos profissionais surgirem elimina o espaço dos antigos profissionais que estão, que é uma das questões que se fala desde os supermercados até várias empresas, que algumas profissões desaparecem e outras vão ficar. Neste caso, eu defendo, e defendi isto em off com o Luís, que o treinador e o professor são dos casos à parte, porque trabalham não só com o saber fazer e o saber, mas, que isto é terminologia de professor, com o saber estar e com o saber ser, que são duas situações fundamentais, que chamamos as competências pessoais e sociais, fundamentais na relação humana, em que o treinador e o professor, exatamente aqui em algumas características que o próprio Luís falou, a resiliência, a capacidade de gerir a frustração e outras muito mais, que é fundamental estas profissões poderem ensinar, poderem ajudar os jovens atletas, jovens estudantes. O que é que o Luís tem a dizer sobre isto? Este tema é o tema talvez aquele que é o mais importante para as futuras gerações. E
E aquilo que me parece, daquilo que eu vou lendo, daquilo que eu vou vendo e daquilo que vai acontecendo, há algumas até listas do World Economic Forum sobre aquilo que serão as profissões do futuro a desaparecer e aquelas que se conseguem manter. O que me parece daquilo que eu vou estudando, lendo, é que esta revolução da inteligência artificial não tem comparativo com aquilo que foi a revolução industrial. E às vezes as pessoas dizem, mas surgem máquinas, surgem umas profissões e substituem-se por outras. O que vem aí, e se calhar muito mais rápido do que podemos imaginar, do cruzamento da inteligência artificial enquanto algoritmo e daquilo que é a robótica enquanto equipamento, o cruzamento dos dois vai criar muitos humanoides que vão fazer muitas tarefas que o humano fazia. Portanto, vamos ter muitas áreas profissionais, daquelas de trabalho repetitivo e muito igual e que qualquer máquina faz, que vão substituir rapidamente essa mão de obra. O que se prevê, e aquilo que é o perigo, é que isto é quase certo que será assim, porque as máquinas vão substituir muita mão de obra humana. E não é só a mão de obra humana braçal, que era aquilo da Revolução Industrial. Neste momento, e na questão da indústria, neste momento é de várias áreas da sociedade, onde a inteligência artificial e os robôs podem fazer muita coisa de forma isolada e automatizada. E trabalhando sem ter férias e sem ter descanso e sem ter que parar para o que for. Então isto significa que vamos ter desafios muito, muito relevantes. Nas listas que eu fui vendo, nesta lista ainda não tomei atenção, nas listas que eu fui vendo, a questão do professor, a questão do coach, do treinador, são áreas que não estão ainda naquelas áreas vermelhas, negras de desaparecer, porque são áreas onde a componente humana existe e é muito importante para que o jovem possa fazer progressões e evoluir. Mas há muitas áreas profissionais que vão desaparecer de certeza absoluta. Isto vai causar, com certeza, e este é o meu maior receio, e é isto que eu também vou tentando perceber, é que, das duas, uma, ou isto é um problema social brutal a nível mundial, e temos aqui um caso sério de problemas sociais que os Estados terão que resolver. Se hoje temos muitos desempregados, poderemos multiplicar por 10 esse número de desempregados e vamos ter muita gente que não sabemos o que é que poderão fazer. Portanto, vamos... Mas, Luís, eu passo aqui a ironia, temos de ter alguma ironia, os robôs não conseguem ter a ironia e esse humor no contexto imediato, até podem ouvir a ter, mas no contexto imediato, portanto, em relação ao contexto, se calhar poderá ser mais difícil, mas não vão explorar, não podem explorar, no caso, os robôs, a inteligência artificial, porque não têm férias, não têm descanso, não pode ser uma exploração, eles podem não arranjar um sindicato dos próprios robôs para isso. Depende da forma como eles estiverem programados e autoprogramados e balizados em termos daquilo que poderá ser feito. Dizem, eu ainda não vi, mas que em discussões de chatbots que já vão havendo, que já essa discussão surgiu, porque com base naquilo que é a sua base de conhecimento, que é humana, eles olharem para aquilo que são as reivindicações e também eles começarem a pensar, não, nós temos direito a descanso. E pronto, isto é a passagem daquilo que é o conhecimento humano para um algoritmo. É óbvio que isto é tudo simulação. O grande desafio, Pedro, eu acho que é a transição para a autoconsciência da inteligência artificial e aí a autoaprendizagem, o poder de decisão, o poder de consciência e o poder emocional que está a ser trabalhado também para que seja simulado pelas máquinas, possa acontecer. E a ideia do robô metálico que nós temos, se calhar vai deixar de existir quando tu tens equipamentos que já estão completamente, como é que é dizer, tapados com uma massa que é uma massa que parece quase a massa humana, ou seja, com calor, com elasticidade, com muita semelhança àquilo que é a pele humana. Portanto, os robôs do futuro, os humanoides do futuro, serão réplicas quase idênticas àquelas que são o ser humano. Portanto, eu creio que é isto que vamos ter em cima da mesa. O que é que acontece aqui? O que é que vai diferenciar, então? O que é que vai diferenciar é a componente humana efetiva que cada um tem. E essa parte é aquela que nós temos que defender ao máximo. Eu não sei se é a alma ou se deixa de ser. Eu acredito que o humano, ao preparar uma máquina, que consiga deixar algo que diferencie o ser humano da máquina.
Porque ela, se for treinada, se ela for preparada, se ela for programada para ser uma réplica daquilo que é o humano, ela pode se aproximar progressivamente. E se tiver autoconsciência e autoaprendizagem, será muito rápido, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Mas essa é a área da ficção científica que nós temos ainda em memória e que nós não queremos que aconteça. Mas depende do homem, não depende da máquina. E aí eu já tenho algumas sérias dúvidas que o bem da humanidade seja visto da mesma forma pelos seres humanos. Porque nós sabemos que há seres humanos que, se calhar, não têm essa mesma perspectiva de defender aquilo que é o bem da humanidade, tal e qual como nós achamos, ou achamos que é correta. É o aproveitar-se da ferramenta para um lado ou para o outro. Sim, exatamente. É um pouco por aí, porque nós sabemos que as guerras atuais são treinos para sistemas de inteligência artificial, nomeadamente os drones, que estão a ser treinados com sistemas que nunca foram testados em guerra e que estão a ser testados agora. Portanto, eles estão a treiná-los, em termos de equipamento, para aquilo que é o objetivo final, que é o poder. E esse é o receio que está detrás desta tecnologia, que pode ser perigosa se for mal usada. E isto depende não da máquina, mas do homem. Portanto, temos aqui novamente a questão do humano em decisão. Mas deixa só completar a ideia. Ou temos o caos social daquilo que é o crescente número de desempregados, ou temos sistemas económicos e sociais alternativos, que já vão sendo testados por alguns locais. Eu já ouvi que nos Estados Unidos, em alguns estados, já testaram aquilo que o Trump já veio dizer, que muito em breve vai ter um rendimento obrigatório para cada americano, cidadão americano, de $2.000 a partir do momento em que nasce. Para quê? Para fazer funcionar a economia com base naquilo que é um rendimento básico essencial. E isso será financiado naturalmente pelas empresas, que vão deixar de ter o custo com a mão de obra crescente para ter máquinas que têm uma estabilidade daquilo que são os custos associados. Mas pronto, isto ainda é... Eu acredito que isto ainda está longe, mas, por exemplo, e eu sei que isto depois acaba por ser uma transmissão internacional, mas nós dos Estados Unidos vamos saber de algumas coisas, não sabemos tudo. De outros países, como a China, nós não sabemos muita coisa. Mas sabemos que no interior da China, naquilo que é o desenvolvimento da China, há muita coisa que já está a acontecer e que nós não sabemos e que tem a ver muito com robôs, com a inteligência artificial e com o cruzamento de tudo isto. E se calhar estão um pouco mais à frente daquilo que nós hoje imaginamos que possa vir a ser possível e que se calhar neste momento já é uma realidade na China. Há uma colega nossa, de professora, que esteve na China um mês e teve que ir a um hospital, e ela ficou assombrada quando olhou para aquele hospital, e ela acredita que mais de 50% de quem trabalhava lá, mais de 50% seriam robôs. Em várias áreas, em vários momentos da intervenção. Até numas análises não são feitas por pessoas. Temos uma máquina onde colocamos o braço e, a partir desse momento, todo o processo, até o relatório final, é feito por uma máquina. E muitas outras áreas. Portanto, isto é uma realidade possível, é uma realidade futuro. Do que eu acredito e daquilo que eu vou lendo também, as profissões mais difíceis de desaparecer são aquelas que têm relação com as emoções, com as sensações e com o coração e com aquilo que é o humano. As motricidades finas das mãos e daquilo que é o trabalho manual, que é difícil de se conseguir... Mudando isto para o professor e para o treinador e para o ser humano. Ok. É fácil replicar a compaixão, a empatia, porque depois essas próprias situações, a crença, essas próprias situações são fundamentais para o desenvolvimento do próprio e para a gestão do desenvolvimento do próprio. Usando o exemplo do Luís Varela, jogador de futebol. A empatia do treinador se colocar que o Luís Varela precisa de tempo para crescer na tal posição e na questão física, a questão do treinador também ter, de alguma forma, esta empatia e esta crença que o Luís Varela será melhor amanhã, é uma coisa transportável para a inteligência artificial. A mim custa-me... Eu não quero acreditar que seja, Pedro. Eu não quero acreditar que seja, porque isso é levar a essência humana para uma máquina. Pronto. E eu quero acreditar que não é esse o objetivo do humano com estas ferramentas, com estas máquinas. A ideia que já vem de há muitos anos é
como é que nós deixamos de fazer as coisas que nos chateiam e que são duras e que são pouco necessárias, que nós gastemos tempo a fazer, Repetitivas, por exemplo. repetitivas, como é que nós pomos máquinas a fazer isto? O exemplo da máquina de lavar roupa, porque é que as pessoas utilizaram tão bem a máquina de lavar roupa? Porque houve uma substituição de um trabalho braçal que era duro, mas as pessoas aceitaram e isto é rara a casa que não tem uma máquina de lavar roupa. Porquê? Porque é que é uma coisa humana, lavar a roupa. Agora, temos uma máquina que substitui. E enquanto for essa substituição daquelas tarefas que a nós nos aborrecem, que são chatas e que são repetitivas, a mim faz-me todo o sentido. Agora, se transpuser isso para aquilo que é a essência humana, a mim também me faz muita confusão. Eu não me sinto preparado do ponto de vista daquilo que é o meu estado de olhar para a situação. Não fico confortável. Não sei se no futuro vai ser assim, se as gerações futuras vão ter esta mesma visão que nós temos. E isto é estranho, é difícil de entender e não sei qual será efetivamente aquele passo que tu estás aí a referir. Se é fácil ou difícil passar tudo isso para uma máquina, eu não sei se é fácil, se é difícil, se é possível ou se é impossível. Mas se há 5 anos atrás me dissessem assim, olha, tu podes dizer isto e um computador vai-te criar um filme, eu dizia assim, não, isso é impossível, não é isso. Isso não é possível porque criar um filme implica o frame a frame, implica ter uma ideia, implica ter um guião, implica ter um roteiro e pôr uma personagem a falar é muito difícil. É complexo. É de uma complexidade tremenda e nós vemos hoje máquinas a fazer isso que até parece que é fácil, não é? E, portanto, isso é um sistema executável pela máquina, não é uma característica humana, mas é muito difícil. Agora, eu não sei se do ponto de vista daquilo que é o conhecimento do funcionamento do cérebro, se com as máquinas não pode ser feita uma análise daquilo que são as reações a cada sensação, emoção, ou seja o que for, e que isso possa ser transposto rapidamente para uma máquina em clone daquilo que são os sentimentos e sensações das pessoas, que são diferentes de pessoa para pessoa, mas se calhar há ali elementos que são muito comuns, à raiva, ao ódio, a tudo isso que nós vamos sentindo em termos de emoções. Eu não quero acreditar nisso, Pedro, e não gosto desse ponto, porque acho que é aquele ponto, é a fronteira limite daquilo que é a máquina e daquilo que é o humano. Se o homem quiser passar isso para a máquina, então aí é assustador e é difícil de compreender. Se vai acontecer ou não, não faço ideia, eu quero acreditar que não. Vamos então às últimas 2 perguntas. A questão da última pergunta até pode-se já diluir, porque o próprio Luís Varela deu aqui vários exemplos de lições que quis transmitir aos jovens, no caso da resiliência e da capacidade de lidar com a frustração, com o desporto triste, porque isso é a nossa última pergunta, que é da experiência de vida que teve, o que é que pode passar para os jovens, mas para os treinadores e para os formadores, os gestores dos homens do futuro, o que é que pode-se, em questões práticas, utilizar o IA agora, por exemplo, para um treinador de formação que tem pouco dinheiro ou para um gestor do homem do futuro? Ok. Há muitas ferramentas específicas na área do desporto que eu não conheço ou que pelo menos nunca estudei. Falando daquelas que são transversais, nomeadamente os chatbots, o ChatGPT, o Gemini e outros, eu acredito que com grandes diferenças entre as versões gratuitas e as versões pagas, portanto há diferenças que são claras da qualidade e profundidade do conteúdo. Eu acredito que tanto para os professores como para os treinadores há aqui muita informação conceptual que pode ser rapidamente filtrada para retirar proveito naquilo que é um caso específico contextualizado. Ou seja, tanto o professor como o treinador terá desafios no dia-a-dia que se calhar exigem muita investigação e se calhar algumas estratégias para resolução. A inteligência artificial traz-nos isso, que é, eu posso dar o papel de um especialista, imagina, um aluno que tem uma problemática de aprendizagem, nomeadamente uma dislexia, um espectro do autismo, por exemplo.
Um professor que não tenha formação especializada, quando vai trabalhar para este tipo de alunos, a tendência mais natural é simplificar conteúdos, baixando o nível de dificuldade. Ora, sabe-se que tecnicamente não é o mais correto. Existem estratégias e técnicas para trabalhar com um aluno disléxico e outras com alunos com espectro do autismo que potenciam as aprendizagens, mas que se calhar o professor não as conhece. Então a inteligência artificial o que nos traz é poupa-nos tempo na investigação e na leitura de literatura sobre estas questões, criando diferenciação pedagógica no contexto muito mais rapidamente e com muito maior qualidade, de certeza absoluta. Transpondo isso para o desporto, se o treinador tem alguns desafios, sejam físicos, sejam táticos, sejam de relacionamento com ou entre os jovens, se calhar pode ter aqui uma tutoria ou um coach ao lado que pode ser transformado como um especialista numa determinada área de resolução de problemas, que poderá ajudar este treinador a resolver problemas de uma forma muito mais rápida, muito mais qualidade e muito mais fundamentada do que se for só ler umas coisinhas no digital ou perguntar a alguém. Então tem aqui a possibilidade de poder crescer enquanto profissional com algumas ferramentas que podem ser trabalhadas com a inteligência artificial. Eu coloquei esta situação que tem a ver com o ChatGPT e coloquei na questão de primeiro saber como é que eles descobriram isto. Como é que eles descobriram que o treinador usava a ferramenta, vou voltar aqui a pôr, a ferramenta do ChatGPT e depois é um pouco como o Luís estava a falar, que é um meio termo, não é? Não se pode Claro que sim. quase tudo, não pode dizer para quase tudo, portanto. Voltamos à essência daquilo que a inteligência artificial pode trazer. Nós temos a inteligência artificial, mas temos a inteligência humana. As duas conjugadas fazem com que tenhamos, ou possamos ter, uma inteligência humana amplificada. Agora, esse treinador provavelmente era o treinador ao estilo do aluno, que é tudo o que a IA dizia, ele assumia e levava. Eu não sei qual era a classificação desse treinador, mas eu acredito que se o treinador estivesse em primeiro lugar utilizando o ChatGPT, que a direção não se chatearia muito. Se calhar não era isso que acontecia, não é? Agora, parece-me que, claro que tem que haver conta, peso e medida. A ideia será como é que estas ferramentas podem ajudar um treinador que não tem muitos recursos, mas que quer evoluir mais rapidamente. Ela pode ter aqui um papel decisivo, desde que ele conjuga aquilo que são as suas ideias com aquilo que é a ajuda que este tutor de inteligência artificial lhe pode trazer em melhoria daquilo que é o seu trabalho com o treino ou do seu trabalho como professor. Parece-me que é por aí que estas ferramentas podem ter grande utilidade. Ele foi despromovido, portanto, foi despromovido. Então, mas aí os resultados é que se calhar o ChatGPT foi uma desculpa para o despedir-me, porque se calhar já ia ser despedido de alguma forma. Por justa causa, foi o ChatGPT o culpado. Enfim, as notícias são exceções, normalmente, né? Não são exceção à regra, normalmente, do que aquilo que é a regra. Parece-me que isso é uma exceção. Parece-me que atenção, o ChatGPT é um nome que tem assim muito peso, né? Mas se o treinador utilizar um software que tem na sua essência de algoritmo muita inteligência artificial, se calhar já ninguém lhe vai dizer porque está a utilizar o SOC ou o SOC qualquer coisa, o SOC 2026, porque é um software treinador, mas que na sua base tem muitos algoritmos de inteligência artificial. Portanto, acaba por ser muito igual, só que não se chama ChatGPT, né? Muito rapidamente, para a gente acabar. E isto open source é interessante, não é? Pois é uma comunidade que se envolve, faz sentido, não faz? É uma filosofia, Pedro, eu acredito que é uma filosofia, nem sempre totalmente respeitada, porque é open source até determinado ponto, e depois também existem as versões que são pagas e têm mais qualidade, portanto, às vezes é um open source disfarçado. A ideologia é espetacular. O que eu acredito, e se calhar também não é muito fundamentado aquilo que eu te vou dizer, mas quando existem empresas que têm interesses económicos grandes e têm lucros brutais, o investimento na qualidade daquilo que é o conteúdo tendencialmente pode ser superior, porque há um interesse-lucro. As comunidades de programação que fazem os open source
muitos deles não vivem do ar. Portanto, eles têm, de certeza, outras formas de rendimento e algumas delas relacionadas com software, com certeza. Eu não conheço ao fundo toda essa dinâmica, mas acredito que se forem versões estáveis, se forem versões já testadas e de qualidade, fazem muito sentido, até porque, por exemplo, na educação, existem aplicativos de inteligência artificial que são mais fechados do que ChatGPT, Geminis e por aí fora, que são instalados em servidores internos das escolas, que são disponibilizados na rede interna das escolas, mais privacidade, mas que continuam a ter uma base de conhecimento também alargada e de qualidade. Portanto, nesses casos, parece-me que faz todo o sentido, até para a proteção da privacidade dos jovens, que é um grande desafio. Para os adultos, dependendo daquilo que é o objetivo, e tu, enquanto profissional, tens rendimento da tua profissão, e se a tua profissão melhorar e o teu rendimento melhorar, provavelmente tu vais ter melhores condições para ter melhores ferramentas e se calhar até sentes confortável em comprar uma ferramenta que está bastante madura e que é profissional e que tu pagas ali uma licença para ter uma qualidade, atualização, uma série de coisas. E alguma segurança também ao nível dos backups e por aí fora. Portanto, eu acredito na filosofia, não sou um seguidor muito grande do open source, até porque nas experiências que tivemos na escola foi muito duro tentar implementar Linux, tentar implementar OpenOffice, tentar implementar coisas que não são iguais às ferramentas que são comercializadas e que nas pessoas que estão muito treinadas para aquelas ferramentas não as utilizam porque acham que não devem utilizar e é difícil mudar mentalidades em massa. E aquilo que a Microsoft e outras empresas conseguiram foi, durante muitos anos, treinaram gratuitamente as ferramentas e agora as pessoas dependem muito daquela ferramenta que, apesar de ser uma ferramenta boa, de qualidade, é uma ferramenta que tem um custo associado. Que para uns é possível utilizar, mas para outros não têm condições de a comprar. E acaba por ser injusto, desequilibrado e, se calhar, até errado do ponto de vista social, não é? Ok. Estamos mesmo no final, as despedidas do Luís em relação ao nosso programa. Desde já agradecendo ao Luís a sua presença e deixamos também para o Luís a última mensagem para os nossos ouvintes e espectadores. Muito bem. Aquilo que eu quero dizer em conclusão, porque a questão da mensagem aos jovens, sim, eu falei dessa parte. Eu amanhã, por exemplo, aqui em Arganil, vou ter encontros com alunos de 7º e 9º, 2 grupos em 2 escolas diferentes, e vamos falar um bocadinho sobre o poder das escolhas e daquilo que as escolhas nos levam em termos de futuro. E vamos falar um bocadinho daquilo que se calhar eles não são muito culpados, porque não são eles os produtores das redes sociais e de outros algoritmos que os fazem enredar horas e horas, mas podem ter a capacidade de fazer escolhas, porque os algoritmos, pelo menos os nossos algoritmos ocidentais, ao contrário dos orientais, normalmente, por tendência, dão conteúdos de pouca qualidade. Enquanto nos outros... O TikTok é o caso mais claro. O TikTok americano e mais ocidental, que foi vendido pelos chineses, é um algoritmo que dá normalmente conteúdos de pouca qualidade e que geram dependência e envolvimento. Os algoritmos orientais são algoritmos que dão muita ciência, dão muita cultura, dão muita preparação para a vida em qualidade. Portanto, o algoritmo está preparado para ser trabalhado de formas diferentes, em contextos diferentes. Mas são os adultos que estão por trás. Em relação àquilo que... Quer dizer que com o algoritmo chinês ou coreano dá-me alguma teoria de Einstein e um algoritmo europeu dá-me peluches e animazinhos e... Por exemplo, exatamente. Ou seja, desde muito cedo eles têm contacto com conteúdos de curta duração, tal e qual como no TikTok, mas de vertentes completamente diferentes daquelas que lhes dão no algoritmo que está a ser utilizado por nós em Portugal, por exemplo. E isto no sentido de dizer o seguinte: para que estes jovens consigam tomar decisões mais corretas, eles têm que ser trabalhados, treinados para tal. E os adultos, pais ou professores, têm um papel importantíssimo para fazer estes jovens com que entendam que eles estão a ser muito orientados para aquilo que será o futuro deles na sociedade no futuro.
E há uma frase que eu vou trazer e vou dar a estes jovens que é, muito em breve, os que copiam vão sobreviver, isto com a questão da inteligência artificial, e os que criam vão dominar. Portanto, todos aqueles que conseguirem mudar o paradigma daquilo que é a sua disponibilidade mental, cognitiva, para aquilo que querem para o futuro. Aqueles que continuarem no modo de pausa, que é o modo de scrolling que as redes sociais trazem, vão estar muito dependentes daquilo que é a cópia, porque eles não vão estar naquele processo da aprendizagem, do conhecimento, da formação. Então é muito fácil eles utilizarem a inteligência artificial para trabalhar por eles. Mas esses jovens vão sobreviver na sociedade, porque não vão ter competências para dar o salto em frente, e esses vão ser os consumidores mais habituais daquilo que vai ser o domínio daqueles que estão realmente a crescer e a melhorar atualmente. E isto é muito mau do ponto de vista daquilo que são as várias áreas da sociedade. Tendencialmente, há faixas da sociedade que estão a preparar os jovens de uma forma diferente daquelas que a maioria da sociedade está a deixá-los enredados, dormentes, ligados às tecnologias de uma forma... Serão os seguidores e os outros serão os líderes, os criadores. Os criadores, exatamente. Para os professores e para os treinadores, eu acredito muito na formação de qualidade daquilo que é a preparação para o entendimento da lógica da inteligência artificial e como é que ela pode trazer benefícios para a produtividade, para a melhoria da qualidade, para aquilo que é um trabalho diário, que é duro para muitas pessoas e que pode ser aliviado do ponto de vista daquilo que é muito repetitivo. Há ferramentas fantásticas de apoio aos professores, um pouco daquilo que eu vou fazendo na formação tem a ver com isso, que é orientar para a utilização e para o conhecimento daquilo que são as ferramentas e da otimização, da utilização em prol daquilo que são as necessidades que eu sinto num determinado momento. Portanto, é um pouco por aí. Passar a mensagem de que esta componente, nós fomos falando aqui, a componente humana deve prevalecer, e essa componente humana está sempre, e ainda está sempre, do lado do treinador ou do professor. Porque é fácil dizer que a tecnologia cria barreiras quando o próprio professor ou o próprio treinador não tem a capacidade emocional para poder gerir pessoas, para poder ter essa empatia pelas pessoas, para poder gostar dessas pessoas, para poder ajudar essas pessoas. Às vezes é fácil julgar, mas depois no dia-a-dia estamos a trabalhar de forma errada e não estamos a ter aquela componente, vertente humana, que é fundamental para que se aprenda melhor e para que se jogue melhor, ou seja, para que seja um atleta de maior qualidade. Ok? Obrigado pelo vosso convite. Foi um tempo aqui agradável com o Pedro e com as pessoas que estão a ouvir-nos do outro lado. Deixar um grande abraço e pronto, qualquer dia nos encontraremos por aí alguns neste ecossistema digital. Ou na Madeira, para almoçarem no Ponta do Sol. Agradecendo mais uma vez ao Luís pela esta excelência de conteúdo, por um bom momento passado e por uma partilha rica. Não se esqueçam, portanto, a partir da manhã na Rádio Diaspora Media Group, nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumina, Rádio Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Audiência, em Portugal Continental, Rádio Estádio, da Portuguese Channel, da televisão portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal USA. Todos um bem-aja, muita saúde, até ao próximo programa e vemo-nos por aí. 1, 2, 3, 4. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.